Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje nós estamos aqui para falar do desafio Não Sou um Bebezinho do Papai. Isso, nós vamos ter um desafio agora em outubro, começa amanhã, onde nós vamos ler 10 livros e mostrar para essa cambada de bebezinho do papai que nós conseguimos ler 10 livros sim em um único mês. Se você focar na leitura, se você tirar um pouco do tempo que você gasta com o celular e com Netflix, você consegue ler 10 livros em um mês. Você pode não fazer disso uma rotina, ou seja, não é todo mês que você vai ler 10 livros. Mas, se você focar, você consegue sim. E é isso que o desafio propõe a provar. Você consegue ler 10 livros em um mês se você gastar um pouco mais de tempo com leitura do que com as redes sociais. E vamos provar para essa cambada de bebezinho do papai que isso é possível. Bem, antes de começar a falar sobre esse desafio, as regras, como é que vai funcionar, vou tirar já um elefante da sala. Toda vez que eu gravo vídeo com a camisa do São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, e que hoje, sábado, dia 30 de setembro, vai dar um couro no Corinthians, as pessoas ficam mais falando sobre a camisa do que sobre aquilo que eu disse. Então sim, eu já sei que eu estou com a camisa de São Paulo. Se você não é São Paulino, eu sei que é um time feio para você. E se você é tricolor, eu também sei que é o melhor time do Brasil. Vamos falar sobre o desafio lá embaixo nos comentários, tá bom? Bem, como vai funcionar esse desafio? Esse desafio vai funcionar com a simples leitura de 10 livros no mês de outubro. Mas nós somos brasileiros, né? E brasileiros não conseguem entender uma simples frase como essa: ler 10 livros no mês de outubro. Aí começa: ah, mas e se eu quiser tal coisa? Ah, mas se eu já estiver lendo um livro? Ah, mas se eu... Meu amigo, o desafio é esse. O desafio é ler 10 livros no mês de outubro. Ah, mas o desafio é ler 10 livros no mês de outubro. Ah, mas o meu tempo... O desafio continua sendo o mesmo, ok? Não vou mudar o desafio por causa de você. Normalmente esse desafio é feito justamente para isso, para você parar de ser bebezinho do papai e fazer o que o desafio pede. Mas brasileiro não consegue entender uma simples frase como essa. Eu me lembro que estava num voo e aí duas coisas ocorreram que eu falei: caramba, o tal do brasileiro não consegue seguir uma simples direção, sabe? Uma simples orientação ele não consegue. Então, a primeira foi que ali as comissárias de bordo falam, né, que se você tiver bolsas, devem ser colocadas debaixo da poltrona à frente do seu assento. E aí, quando você vai lá em cima, no maleiro, você vê uma porrada de bolsa sendo guardada lá. O brasileiro não consegue seguir isso, sabe? Olha, se você tiver bolsa, ao invés de colocar lá em cima, coloque embaixo da poltrona que está à sua frente. Não consegue. Pode ver, se você voa de avião, você vai ver várias bolsas lá em cima, porque o cidadão não consegue seguir isso. O cidadão não consegue seguir o seguinte: olha, depois que o avião pousa, você só pode levantar do banco quando isso for autorizado. Cara, isso é básico. E aí, assim que o avião toca no chão, já tem os espertalhões que quer sair na frente, né? O brasileiro ganhar tudo, né? Quer ganhar vantagem em tudo. Aí já levanta e aí fica lá, né? A comissária de bordo tendo que falar: por favor, sente-se e espere a aeronave chegar no seu destino para que aí depois seja autorizado você se levantar. Então, como nós brasileiros não conseguimos seguir certas direções, então vou explicar algumas coisinhas. Nós vamos ler 10 livros no mês de outubro. Bem, e os livros que eu estou lendo, Rafael? E os livros? Se eu estiver lendo já um livro, eu posso incluir ele? Não, não pode incluir ele, porque ele você já começou a ler. Nós vamos ler 10 livros no mês de outubro. Nós não vamos terminar 10 livros no mês de outubro. Nós vamos ler 10 livros no mês de outubro. Você consegue entender a diferença? Né? Um é terminar no mês de outubro, o outro é ler no mês de outubro. Então, nós vamos ler no mês de outubro. Então, se você estiver lendo algum livro, não serve. Esse livro, se você quiser continuar lendo, ele não entra na contagem do desafio. Correto? Então, por exemplo, eu estou lendo aqui o Drácula. Estou na página 165 aqui, do Drácula. Eu não vou colocar, ou não posso colocar esse livro para o desafio, tendo em vista que não é terminar no mês de outubro, e sim ler no mês de outubro, certo? Então, se você estiver lendo algum livro, este não vale. Se você já começou, não vale, a não ser que você volte do início, ok? Ah, esse livro eu quero concluir mesmo, eu quero continuar nele, então volta do início e lê a partir do começo. Para contar, tem que ler todo ele no mês de outubro. Ah, posso ler HQ? Não. Não pode ler HQ, não pode ler nada que roube tempo de página, ou seja, que tenha ali muitas figuras, nada disso serve.
São livros que nós vamos ler no mês de outubro. Sim, eu sei, HQ pode ser considerado livro por alguns, mas aqui não vai valer, ok? HQ, mangá, esse tipo de coisa, não vai valer por aqui. Tem que ser livros tradicionais, por assim dizer. Posso ouvir audiolivro? Não, porque o desafio não é ouvir 10 livros no mês de outubro. O desafio, bebezinho do papai, entenda, vê se coloca na sua cabeça. O desafio é ler 10 livros no mês de outubro. Se você, mas eu considero ouvir como ler, então você considera errado. Você não está sabendo a diferença de dois verbos completamente diferentes. Um é ler, o outro é ouvir. Tá, mas lá no final do ano eu conto. Não, tudo bem, você pode contar porque você concluiu o áudio. Então você ficou, né, um tempo ali com aquele livro. Então você conta do jeito que você quiser. Mas para o desafio não serve, ok? Audiolivro não serve. Tem que ser ler 10 livros. Que mais? Não é aceito livreto. E aí nós vamos considerar como livreto, porque isso é muito relativo, 100 páginas. Ou seja, o seu livro tem que ter no mínimo 100 páginas. Abaixo de 100 páginas nós vamos considerar livreto e aí nesse caso também não conta para o desafio. Então você entende o que a gente quer fazer? A gente quer ler 10 livros no mês de outubro. Não é tão difícil de entender. Não pode ser tão complicado. Se você quer ler livros, é sinal de que você é alfabetizado. Você consegue entender essa frase. Ler 10 livros no mês de outubro. Ok? Bem, então vai ser dessa forma. Agora eu vou dizer para vocês como é que eu fiz as minhas escolhas dos meus livros, dos 10 que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui, as minhas escolhas. Bem, o que eu escolhi? Eu escolhi livros por volta de 200 páginas. Uns mais, outros menos, mas ali sempre por volta de 200 páginas. Foi assim que eu fiz a minha escolha. Meu primeiro critério foi esse. Depois, eu escolhi assuntos diversificados. Obviamente, não quero ficar lendo 10 livros muito parecidos um com o outro, né? Os 10 livros sobre o mesmo assunto. Então, não peguei uma coleção, sei lá, de o Harry Potter, né? Todos os livros do Harry Potter. Eu não vou ler assim. Então, peguei assuntos diversificados. Agora, nisso daí, você pode achar o que é melhor. Se você quiser pegar uma coleção, se você quiser pegar uma trilogia para ler nesse momento, né? Ou uma série de livros, isso é problema seu. Isso não tem problema, desde que tenha os critérios de ser mais de 100 páginas e não seja HQ ou mangá ou qualquer coisa nesse sentido. Para mim, também eu fiz questão de escolher livros de autores que eu já sei que eu gosto. Afinal de contas, eu não quero, num desafio desse, pegar um livro de um autor que, cara, começa a ser muito ruim para mim ler, né? Eu não quero desistir de um livro que eu vou estar lendo, porque eu vou precisar de tempo. Então, se eu desistir daquele livro, eu vou ter que pegar um outro livro e começar do início. E aí eu perdi todo o tempo que eu já tinha lido aquele outro livro. Então, também dei preferência para autores que eu já gosto muito de ler. Ok? Essas foram as minhas escolhas. Você escolhe como quiser, desde que esteja dentro desses critérios. Vamos lá para minhas escolhas. Primeiro livro é um livro sobre heresias. Ok? Sobre as bigodagens do mundo gospel. E aí eu peguei esse livro aqui, Escravos das Heresias, do Tarles Elias. Eu conheci esse rapaz, esse pastor, né? Lá pelo Teologar, é o nome do canal dele. Gostei bastante, ele fala bastante sobre isso. Ele participou de uma igreja que era bem herética, e aí depois que ele saiu, ele escreveu esse livro. É um livro bem fácil, bem tranquilo de se ler, bem agradável. Inclusive, alguém me falou que é um ótimo livro para você dar de presente para pessoas que ainda participam dessas igrejas, porque o Tarles é bem respeitoso, mas segundo ele, consegue comunicar com muita clareza por que aquelas heresias não podem ser aceitas por um cristão verdadeiro. Então está aqui o meu primeiro livro, Escravos das Heresias, do Tarles Elias. Este é o primeiro. Bem, depois eu escolhi 3 livros sobre reforma protestante, ou pelo menos assuntos correlatos da reforma, tendo em vista que outubro é o mês da reforma. Então vou me dedicar 3 livros, vou dedicar 3 obras a ler sobre este assunto. E aí, vamos aqui o Somente pela Graça, do Sinclair Ferguson, um autor que eu gosto demais, a editora aqui é Vida Nova. Como a Graça de Deus me surpreende. Como eu disse, eu gosto demais desse autor, ele é muito bom para escrever, uma leitura fluida, o que a gente precisa para cumprir o desafio, né? Tem que ser uma leitura mais agradável, que você possa ler muito tempo sem se cansar facilmente. Então está aqui o meu segundo livro, e esse é o primeiro a respeito do assunto reforma protestante. Bem, o terceiro livro, que também é sobre reforma, está aqui, A Chama Inextinguível, do Michael Reeves. E esse daqui vai ser uma releitura. Eu já li ele, tem até algumas marcações aqui,
mas vai ser uma releitura, porque eu gostei muito desse livro e eu estava aqui procurando um livro sobre reforma e falei, esse livro merece ser lido novamente. Então, está aqui A Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma, do Michael Reeves. Gosto demais do Michael Reeves também, principalmente depois que eu li ali o Deleitando-se na Trindade, virou um dos meus autores prediletos também. E aí, vamos de um lançamento também da editora Vida Nova, Estamos Juntos, do R.C. Sproul. Um protestante analisa o catolicismo romano. A reforma ainda é relevante? Está aqui a pergunta aqui atrás. Então, temos aqui o meu quarto livro, né? Meu quarto livro e o terceiro sobre reforma protestante. Então, esses foram os 3 sobre reformas protestantes que eu escolhi. Então, eu escolhi um sobre heresia, 3 sobre reforma protestante. Você não precisa seguir esse critério, ok? Você não precisa, você pode escolher os seus livros. Depois, eu peguei 2 livros sobre vida cristã, ok? Vida cristã, devocional, um livro que vai me ensinar mais a respeito do cristianismo. E aí, é óbvio que não poderia faltar nesse canal um livro dele, do melhor de todos, Timothy Keller, Justiça Generosa, A Graça de Deus e a Justiça Social. Esse livro é bem polêmico porque muita gente acusa o Timothy Keller de ser esquerdista ou alguma coisa assim por causa desse livro aqui. E aí eu quero ler, eu já não acredito, porque as acusações que eu vi aí em cima do Timothy Keller a respeito de um outro livro é totalmente infundada, não tem fundamento nenhum. É só aquele pessoal que é tão ideológico, que se você fala a palavra justiça social, esquerdista, né, marxista, e assim vai. Então, temos aqui Timothy Keller, a Justiça Generosa, editora Vida Nova. Esse é o meu quinto livro, né? Meu quinto livro, que é sobre vida cristã. E o outro livro sobre vida cristã que eu também escolhi é Sansão e o Amor Invencível, do Emílio Garófalo Neto. A Vitória de Deus por Meio de Heróis Quebrados. Está aqui da editora Fiel, também está no meu desafio e este é o meu 6º livro. É isso? 3, 4, 5, 6. Isso, eu estou contando aqui. O próximo livro é sobre desenvolvimento pessoal, mas óbvio, sem a bigodagem daqueles coaches te dizendo um bando de barbaridade que a Bíblia nem sequer comenta, né? E aí eles pegam um texto totalmente fora do contexto para dizer que a Bíblia está falando aquilo. Não, esse é um de desenvolvimento pessoal que eu já li, vai ser uma releitura e que vale muito a pena todos vocês lerem, que é o Super Ocupado do Kev DeYoung. Um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande. Super Ocupado, do Kev DeYoung. Eu já li esse livro, eu já até dei esse livro para outras pessoas, porque eu gostei demais, vai ser uma releitura. Bem, para finalizar, esse é o 7º livro, então faltam 3 livros. Eu peguei 3 livros de ficção. Obviamente, no meio disso tudo, a gente tem que ler um livro mais fácil, um livro que seja, né, de uma história, alguma coisa assim, porque isso ajuda muito na fluidez da leitura. Então, 3 livros de ficção que eu peguei, que são os livros. O primeiro livro do Harry Potter está aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu li esse livro quando eu era adolescente e agora eu vou retornar nessa história que eu acho magnífica. A criatividade da J.K. Rowling, né, é maravilhosa. Então tá aqui, vou ler esse primeiro e aí depois nos outros meses vou continuar lendo até chegar ao 7º livro. Quero ler toda a série do Harry Potter novamente, porque quando eu li eu devia ter lá 14, 15 anos, alguma coisa assim. Então, está aqui. O segundo livro de ficção, que na verdade é o 9º livro, é do C.S. Lewis, Além do Planeta Silencioso. É o primeiro livro da trilogia cósmica, né, do C.S. Lewis. Eu já li esse livro, na verdade não li, eu ouvi esse livro já, lá na The Pilgrim, mas eu quero ler esse livro porque teve algumas partes que eu estava ouvindo e não estava prestando atenção, então quero reler para realmente pegar todas as nuances da escrita do C.S. Lewis nessa trilogia cósmica. E o meu último livro, a minha última escolha, é óbvio, não ia faltar um dos meus autores prediletos, que é o Stephen King, e temos aqui Joyland. Uma das histórias mais bem escritas de King, profunda, divertida, cheia de reviravoltas, despretensiosa e, por fim, arrasadoramente triste. Está aqui Joyland. Essas foram as minhas escolhas dos 10 livros e eu começo amanhã. Todo vídeo, quando eu terminar um livro, ou seja, a cada 3 dias, basicamente, vai ter um vídeo onde eu explico como está sendo a minha rotina de leitura.
E aí a gente vai compartilhando o que funciona para você, o que não funciona, mas você vai ver a minha rotina de leitura para ter lido aquele livro. Eu concluí o livro, eu vou fazer o vídeo falando, olha, eu comecei a ler esse livro tal dia, eu li tantas horas naquele dia, de tal a tal hora, de tal a tal hora, depois no outro dia eu li mais de tal a tal hora, quantas páginas eu consegui ler nesses momentos e como foi que eu concluí aquela leitura, ok? Vai ser uma coisa bem interativa para vocês verem como é minha rotina e vocês também poderem deixar lá embaixo nos comentários desses vídeos como é a rotina de vocês e o que funciona melhor para vocês. É isso, pessoal. Então, convoco vocês a não serem um bebezinho do papai e participarem do desafio 10 livros para serem lidos em outubro. Começamos amanhã. E amanhã, quando eu for começar, eu acho que eu vou abrir uma live. Amanhã eu vou abrir uma live para quando nós formos começar. Vamos começar com o pé direito, lendo junto, quem sabe, fazer um sprint de leitura. E vamos nesse desafio Não Sou um Bebezinho do Papai. Vou ler nessa ordem? Não sei, depende. Eu acho que não. Já até misturei aqui, então não deve ser nessa ordem, né? Vou pegar um, depois pego o outro. À medida que eu for terminando um, eu vou pegando o próximo e vou escolhendo, assim, bem diversificado as minhas leituras. Eu espero que você aceite esse desafio. Você não seja um bebezinho do papai. E se aceitar o desafio, faça o desafio. Faça uma promessa para si mesmo e veja se consiga cumprir aquilo que você fala para si mesmo. É isso, pessoal. Esse é o desafio, Não Sou um Bebezinho do Papai, 10 livros para outubro. Simbora ler como a gente nunca leu antes. E durante todo esse período de outubro vai ter tanto informações por aqui no canal, como lá pelo Instagram. Se você não nos segue lá pelo Instagram, estou soltando muita coisa por lá. Me siga, @canal Rafael Pablo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.